Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Rocha Sapiens. Aqui quem fala com vocês é o professor Alfredo Rocha e o tema de hoje é a Guerra da Coreia, parte 2, o conflito. Antes de mais nada, peço para aqueles que não são inscritos no canal, se inscrevam e acione o sininho. Logo após a vinheta, então vamos para Guerra da Coreia, parte 2, o conflito. Vamos lá, Guerra da Coreia, parte 2, o conflito. É importante destacar que mesmo antes do final da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em fevereiro de 1945, o presidente americano Roosevelt, mais Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido, e o grande líder da União Soviética, Joseph Stalin, se reuniram na Conferência de Yalta. E lá, nesta reunião, nesta conferência, ficaram decididas algumas políticas para o pós-guerra. Naquele contexto, os Estados Unidos ainda estavam enfrentando resistência do Império Japonês no Pacífico. E junto com o Reino Unido propuseram que os soviéticos entrassem também na guerra no Pacífico, né? Em troca de uma área de influência. O acordo foi feito e os soviéticos avançaram pela Coreia, pela região norte da Coreia até o paralelo 38. E aquela região ficaria então sob influência da União Soviética. Porém, os Estados Unidos, verificando o avanço do comunismo na Ásia, não se rogou e ficou incomodado com essa situação. E através do general MacArthur, ocupou a região sul da Coreia. Aqui a gente já vê a configuração da divisão da Coreia entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Importante destacar a figura de dois líderes coreanos, né? Kim Il-sung, grande militar que lutou foi resistência contra o exército japonês, contra o imperialismo japonês na Coreia, que teve que se refugiar no norte e aí teve contato com a influência do comunismo, né? Inclusive, ele era um herói nacional, é considerado um herói nacional por ter lutado contra o imperialismo japonês e mais tarde contra o imperialismo americano. No sul, a Coreia também tinha um líder, que era o Ri, né? Que no período da ocupação japonesa fugiu para o Havaí e de lá se declarava líder da Coreia. O Ri, ele nunca foi popular na Coreia, mesmo na Coreia do Sul, certo? Então, mas os americanos vão colocar ele como o grande representante da Coreia por ele estar alinhado ao capitalismo. Lembrando sempre que a gente está naquele contexto da Guerra Fria agora já, tá? Então, dito isso, nós vamos perceber que ficou a Coreia dividida já ali a partir do paralelo 38, né, entre norte e sul. O norte soviético, comunista, e o sul capitalista, influenciado pelos os americanos. Após uma série de provocações e alguns pequenos ataques ali no paralelo 38, de lado a lado, Kim Il-sung decide ocupar o sul da Coreia, né? E vai fazer isso de uma maneira muito fácil, já que o Syngman Rhee não tinha ainda não tinha uma estrutura, né, militar e nem apoio popular, tá? Então, e assim foi feito, né? A Coreia do Norte vai chegar até a região chamada de perímetro de Pusan, e ali os americanos que apoiavam, né, o sul vão fixar resistência
e aguentaram os ataques do norte por um bom tempo até a chegada de reforços, né? É importante destacar o papel da ONU nesse momento. A ONU, ela não fez uma mediação de conflito. Pelo contrário, ela comprou a ideia dos americanos e colocou em prática o que os americanos desejavam naquele período, que era retomar a Coreia e colocar a Coreia como uma área de influência do capitalismo e do imperialismo americano. Tá? Nesse sentido, então, a ONU vai decidir enviar tropas, né? Só que essas tropas, 90% eram de americanos, né? Haviam outras nacionalidades ali, mas 90% era de americanos. Então, por isso que a Guerra da Coreia, ela é uma guerra americana, né? Bom, aí com esse reforço, né? O Sul ele vai conseguir rechaçar o ataque da Coreia do Norte, que vai recuar. Vai recuar a ponto de estar prestes à fronteira da China. Ali, os americanos, né, comandados pelo general MacArthur, tinham a intenção de invadir o território chinês, né? Mas o governo americano rechaçava essa ideia. Defendia que o conflito deveria permanecer exclusivamente na Coreia. Vamos pensar o seguinte, a gente está no contexto da Guerra Fria, a União Soviética decidiu não enviar tropas para esse conflito, porém a União Soviética já possuía uma bomba atômica também. Então, teve esse, entre aspas, né, do governo americano, cuidado em não atacar a China, porque a União Soviética disse, se os americanos entrarem na China, a gente vai precisar retalhar. Então, o governo americano vai mandar uma ordem explícita ao general MacArthur para não entrar na China. Mas o general MacArthur ele era irredutível e isso inclusive causou a sua retirada pelo governo americano da liderança das tropas, tá? A inteligência americana, ela erroneamente, né, identificava que os chineses no máximo teriam entre 50 e 60 mil soldados para lutar nesse conflito. Então, por isso que eles estavam assim com vontade de a intenção, né, de entrar na China e acabar de vez com a ameaça comunista na Ásia. Só que eles se deram mal, porque o exército chinês contavam com mais de 300 mil soldados e deram um contra-ataque. E novamente fizeram as forças do Sul agora recuar e conquistaram Seul, tá? Mais rapidamente com a ação, a introdução dos americanos da Força Aérea, isso foi um papel importante nesse conflito, né? A Força Aérea Americana atuando com imensos bombardeios forçaram o recuo, né? E a saída de Seul das forças do norte mais uma vez. E aí a gente vai presenciar mais de 2 anos de intensos bombardeios indiscriminadamente na Coreia do Norte, gente. Para vocês terem uma ideia, o alcance desses bombardeios, várias cidades tiveram 100% de suas construções destruídas. Ou seja, a Coreia do Norte foi praticamente destruída, os seus prédios, suas cidades, muitas cidades, 80% dos prédios destruídos, né? A população coreana do Norte passou a sobreviver em túneis, né? Abaixo de escombros, né? E essa questão de levar a Coreia do Norte a sobreviver no subterrâneo, a gente vai perceber essa influência dessa situação em uma outra guerra que os Estados Unidos vai travar lá na Ásia, que vai ser na Guerra do Vietnã, onde a criação de túneis
vai fazer com que os vietnamitas deem um pau nos Estados Unidos lá no Vietnã. Mas isso já é uma outra história para o próximo tema, tá? Mas o importante é destacar que mesmo com esses intensos bombardeios, o norte não se rendia, né? Com o apoio dos chineses, com o apoio de armamento soviético, o norte não se rendia. Então a gente viu uma espécie de guerra de trincheiras ali no paralelo 38 entre norte e sul, e os Estados Unidos mandando um monte de bomba para cima da Coreia do Norte, né? O presidente Roosevelt vai haver uma substituição dos presidentes nos Estados Unidos, né? A morte do Stalin, e começa a configurar mesmo nos Estados Unidos, uma forte pressão, né? Devido ao número de mortes de soldados americanos nesse conflito. Inclusive aqui, até que no Brasil houve um movimento, porque houve uma intenção do Brasil em mandar tropas para lutar na Coreia, mas o Partido Comunista aqui no Brasil, liderado por mulheres, fez uma movimentação, manifestações com faixas "Não mandem nossos filhos para lutar na Coreia", né, que surtiu efeito na população. E aí logo essa ideia do Brasil mandar brasileiros para lutar lá na Coreia foi retirada de questão na ONU. Mas já havia com o passar do tempo, uma questão ali de que vamos acabar com essa carnificina, né, que estava acontecendo. Então, em 1953, vai haver uma assinatura de um armistício, né? Ele foi difícil de ser assinado porque havia muitos traumas, muitas coisas envolvidas, né? A questão do Ri, né, do Syngman Rhee, que quando ele assume a liderança da Coreia do Sul, ele vai simplesmente matar mais de 60 mil coreanos no Sul pelo simples fato de apoiarem, ou que ele entendia que apoiavam o Partido Comunista Coreano, né? Então foram muitos traumas, né, para serem superados para a assinatura desse armistício. Mas, porém, em 1953 ele vai ser assinado e as agressões de lado a lado cessaram militarmente, né? E os Estados Unidos se retiraram suas tropas, assim como a China. Importante destacar que esse armistício ele é uma pausa no confronto, ele não coloca fim ao confronto, ele é apenas uma pausa. E a assinatura de paz nunca ocorreu entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Por isso que até hoje elas estão divididas, e ali no paralelo 38 ainda é uma zona militarizada, onde que há um forte controle de ambos os lados. Certo, pessoal? Então, assim, a gente finaliza esse tema da Guerra da Coreia. Espero que vocês tenham gostado, né, destacando, né, essa polarização entre comunismo e capitalismo, e com um número elevadíssimo de mortes. Estima-se que mais de 3 milhões de coreanos foram mortos neste conflito, tá? Então é uma coisa que a gente precisa parar para refletir muito em relação ao ódio, da polarização política e ideológica, até onde nós já chegamos ao longo da nossa história. Espero que vocês tenham gostado. O tema da nossa próxima videoaula é Guerra do Vietnã.